Olá, sejam bem-vindos a mais um CCAV Cast, o podcast do Contabilidade Consultiva ao vivo. E hoje estamos aqui com um empresário que já está conseguindo fazer 200 mil lançamentos contábeis automatizados por mês, com o mesmo número de colaboradores de 2, 3 anos atrás. Para a gente entender melhor essa história, eu convido aqui para esse podcast o Elton Salai, que vai compartilhar um pouco dessa jornada com a gente. Seja muito bem-vindo, Elton. Obrigado. Então, a gente começou com essa jornada de automatização lá no escritório há algum tempo atrás, mas sempre ficava barrado por alguma coisa na nossa equipe que não desenvolvia essas automatizações de uma forma orgânica, né? Fazia dos maiores clientes, só que dos menores eles não colocavam para fazer essas automatizações. E a gente veio trabalhando com eles para conseguir chegar nesse número rápido. Então a gente usou uma série de estratégias que a gente definiu dentro do escritório para conseguir aumentar rápido esses números de lançamento. Ou seja, em basicamente um ano a gente foi de 30 mil lançamentos automatizados para 200 mil. É muita coisa. Mas vamos começar do início. Como que surgiu o seu negócio contábil? Há quantos anos ele já existe? Nossa empresa de contabilidade tem 57 anos. Então a gente já está na segunda geração. Começou com meu tio, né? E agora a gente está na frente da empresa, junto com os outros sócios que a gente tem. Legal. E aí você, então, acabou querendo fazer contabilidade meio incentivada pelo seu tio ali. Exatamente. Pegou nós com 15 anos, convidou para começar a trabalhar, a gente aceitou o desafio e estamos lá. Sob pressão. Sob pressão. E estamos lá mais de 22 anos. Bacana, muito legal. E, Elton, como que foi esse momento que você já adiantou aí pra gente de começar a fazer essa automação? Ou seja, o que levou você, né, que tá aí à frente do escritório, a querer fazer isso? Como que era antes? Ou seja, qual foi a trajetória do escritório antes dessa automação para hoje que tá tendo esse resultado? Legal. Então, assim, a gente sempre usou automatização, só que a mão de obra é tão difícil contratar. E hoje em dia o cliente também não está querendo pagar 2 vezes o mesmo serviço. Por que 2 vezes o mesmo serviço? Hoje ele já paga na empresa dele alguém para digitar a parte financeira. Então já tem essa informação dentro da empresa deles. E o que a gente precisa fazer? Utilizar essa informação. Se eu lançar dentro da minha empresa de contabilidade, o cliente vai estar pagando 2 vezes o mesmo serviço para ele, e é um serviço caro, que o cliente não dá valor para a gente lançar na nossa empresa, né? E que não tem validade isso. O que o cliente quer? Ele quer que entregue algo a mais e não só a guia. Então a gente conseguiu perceber isso rápido e começou a trabalhar estratégias para conseguir automatizar toda a parte financeira dos nossos clientes. Legal. Então, basicamente, você resolveu um problema de mão de obra com automatização para conseguir suprir isso. Exatamente. E daí, com isso, a gente consegue dar foco para atendimento dos nossos clientes. Eu acho que é isso que o cliente mais procura hoje, é questão de atendimento, estar próximo, ver a dor dele e não ficar lançando parte financeira, extrato por extrato, duplicata por duplicata. Eu acho que isso já ficou para trás. Hoje em dia a gente precisa estar atendendo. O Pedro fala muito disso, contabilidade consultiva, contabilidade junto com o cliente, dando valor para o seu negócio, né? Não é lançando que a gente vai fazer isso, é estando junto. Então a gente precisa automatizar as coisas que já tem, usar o que o nosso cliente já tem para conseguir fazer a contabilidade consultiva aí que o Pedro tanto fala. Legal. E teve algum momento aí ao longo desses 50 anos, né, de escritório, que vocês passaram alguma dificuldade, algum obstáculo, de repente nessa virada de chave que vocês decidiram automatizar, que você lembra que foi um momento bem desafiador para você? Desafio sempre tem, né? Acho que todo ano tem alguma coisa nova, ou é com a equipe, ou com o governo que lança alguma coisa diferente, que isso não está pronto. Então, ao longo dessa jornada, a gente passou por muitas dificuldades, muitas mudanças, né? Então, a gente saiu da época de papel, nota fiscal de papel, agora está digital, saímos da questão das declarações, né? Aí entra muitas obrigações acessórias digitais. Então, foram muitos desafios nessa era de tecnologia, né? Sai numa fase de papel e hoje em dia a gente está muito digital. Acho que essa migração talvez foi um dos maiores desafios desses 57 anos para conseguir acompanhar todo esse crescimento.
Legal. E a partir de qual momento você conheceu o Pedro Neri e o programa dele? O que te fez dar o start de preciso disso aqui para conseguir crescer ou avançar aqui no meu negócio contábil? O Pedro a gente já acompanha pelas redes sociais há algum tempo, já tive algumas oportunidades de ver algumas palestras dele, né? Mas eu conheci o Pedro ano passado no evento, no Congresso Brasileiro de Contabilidade em Balneário Camboriú. Eu estava num stand e o Pedro estava lá, e aí o dono do stand acabou me apresentando para o Pedro. E aí o Pedro ficou sabendo do porte do escritório e automaticamente já convidou para fazer parte do Master. E aí, em 2024, eu fui no primeiro encontro como convidado dele. E aí, não tem como não se associar, entrar no clube do Master aí para fazer parte aí junto com os maiores do Brasil, que é sensacional. A equipe é show de bola, uma referência atrás da outra, um aprendizado atrás do outro. Conta um pouquinho pra gente como que é esse dia a dia no Master, ou seja, o que vocês aprendem lá, o que ajudou no seu escritório a desenvolver algo a mais? No Master a gente conversa sobre tudo, muitas tecnologias, as dores que cada um está passando. Acho que a dor que a gente às vezes passa dentro da nossa empresa de contabilidade é a dor que alguém está passando ou já passou. Às vezes a gente acha que é feio compartilhar a dor, mas a gente aprende demais compartilhando e aprendendo com o nosso colega. O Master ele faz muito isso, deixa nós lado a lado, com um monte de concorrentes nossos que acabam sendo amigos, e lá a gente fala de dores, de sistemas, troca experiência, troca muita informação, abre os números dos escritórios para ver se a gente está bem produtivo, mal produtivo, está com muita tecnologia ou pouco, e aí a gente começa a comparar as nossas empresas com outros concorrentes que não são diretos, né? E aí a gente consegue se posicionar junto e as ações que cada um vai tomar, né? Então o Pedro ele provoca muito no Master as ações, a gente sai com muitos insights e muitos deveres de casa, né? A gente não vem aqui só fazer uma conversa, e sim a gente sai com muito dever para chegar na nossa empresa de contabilidade e colocar isso em prática, que é o maior desafio, né? Eu acho que o lado positivo que o Master faz para nós é desligar nós 2 dias das nossas empresas, trazer para São Paulo, fazer uma imersão onde que a gente não se preocupa com a operação no escritório, e sim com a estratégia. Porque quando a gente está na nossa empresa, às vezes a gente se preocupa demais com a operação e esquece da estratégia. Mas para a gente crescer, a estratégia é muito importante. E ao longo desse 1 ano e meio, mais ou menos, que você está no Master, né, já que entrou comecinho de 2024, o que você percebe que teve de avanço no seu escritório contábil? O que você conseguiu aplicar que sentiu que fez a diferença? O Pedro no Master ele sempre provocou a gente para fazer muita a questão da reforma tributária. Ele vem batendo nessa tecla há algum tempo, né? Eu acho que isso foi uma das grandes sacadas que a gente teve aí nesse último 1 ano de Master aí sobre a reforma tributária. Então, hoje a gente já está vendendo a reforma tributária lá em Jaraguá e já está conseguindo faturar sobre isso aí, né? Onde às vezes tem muitas empresas ainda que ficam fazendo palestra para se virar autoridade, a gente já está conseguindo fazer a venda de produto da reforma tributária junto aos nossos clientes. E nossos clientes estão muito felizes com isso, porque a gente consegue olhar o negócio deles isolados e trabalhar diretamente com eles o que a gente vai fazer. Porque muita gente se preocupa com a reforma com os 10% do gelo que parece em cima do iceberg. Só que a reforma tem muita coisa. Quanto que vai ser a alíquota? A alíquota é os 10% acima, tem muita coisa que vem por baixo, né? Vai passar o crédito, não vai, é representante comercial. Então, a gente está trabalhando com nossos clientes sobre esse aspecto. Os 90% que fica embaixo da água do iceberg, que às vezes é muito mais importante que a própria alíquota que vem em cima. E esse conhecimento de o que de fato vai mudar na reforma e aplicar ele para os seus colaboradores, para conseguir aplicar para os seus clientes, como que foi essa trajetória? Vocês fizeram um treinamento? Foi algo que vocês viram no Master ou se aprofundaram? Como que foi isso? Até para dar como dica para quem está tentando entrar nesse assunto de reforma tributária, mas ainda não está conseguindo aplicar para os clientes, não sabe por onde começar. O Master ajudou bastante a questão de trazer o conhecimento para a gente e a provocação. Só que também a gente foi muito atrás da informação. Eu tenho uma equipe de apoio que a gente chama no escritório, que são algumas pessoas
na área fiscal e contábil, onde que eles não têm nenhuma empresa de responsabilidade deles. Então, eles são pessoas estratégicas. Essas pessoas estratégicas que a gente tem, eles se dedicaram muito na reforma tributária, fizeram muitos treinamentos, foram atrás de muito conteúdo, e com isso eles começaram a fazer um checklist onde que a gente entende que é os principais pontos para abordar agora a reforma tributária, que já está na lei, está tudo certo, e a gente já vem trabalhando com isso. Então, acho que o principal ponto nesse exato momento é estudar a reforma, saber o que ela está trazendo, para aí tu conseguir ter autoridade para conversar com o cliente. Tá? O que a gente acredita? Que vai ter poucos profissionais capacitados para atender a quantidade de empresas que tem no Brasil. Certo. E agora, voltando um pouco para o seu assunto, para o assunto de lançamentos contábeis, né, que a gente falou aqui no começo do podcast, hoje você está fazendo 200 mil mensais, mas como que foi no momento que você precisou, que você alcançou essa marca, né? Como que você atingiu ela e como que foi aplicar isso dentro do escritório também, porque eu acredito que tem muito preconceito em relação a isso ainda, de será que isso vai substituir algum profissional? Será que isso vai ajudar? Mas principalmente também como você conseguiu atingir essa marca mantendo o mesmo número de funcionários e comentou aqui nos bastidores que aumentando muito o número de clientes anualmente. Isso é um desafio grande, porque não é do dia para a noite que a gente consegue fazer isso. É um trabalho que começou há algum tempo atrás, e automaticamente a gente conseguiu fazer nossos colaboradores ver a importância disso. Às vezes a gente se preocupa, quando a gente tem uma ferramenta para automatizar alguma coisa, colocar o cliente, maior cliente da carteira, ou seja, o cliente que ninguém gosta de fazer, o cliente mais complicado que a gente tem. A chance de dar errado é muito grande. Então a gente entendeu isso aí, fez um caminho reverso. A gente começou com os clientes mais fáceis, foi colocando, foi dando certo, o pessoal foi vendo o que estava gerando resultado para eles, e aí cada um foi colocando cada vez mais. Automaticamente, no final, a gente conseguiu colocar os mais difíceis, mas é muito mais fácil aprender com mais fácil que com mais difícil. O que acontece quando a gente aprende começa pelo mais difícil, né? A chance de dar errado é muito grande. Daí o nosso colaborador vai trazer para nós? Que a ferramenta não funciona. Todo mundo fala, a ferramenta não funciona, arruma 1000 desculpa, né? Mas eu comentava lá na nossa empresa, como que se no concorrente funciona e aqui não funciona? Por que isso? O que ele tem de diferente da gente? É a mesma empresa de contabilidade, é os mesmos sistemas, então tem que funcionar. A metodologia que a gente está usando está errada. E às vezes muita gente se prende a isso, as desculpas que a equipe acaba levando e não vê que o vizinho está usando e está funcionando. Legal. E juntando assim, analisando toda a sua trajetória até aqui, hoje qual que você considera a sua maior conquista, seja pessoal, profissional ou as duas coisas, depois que você viu esse crescimento do seu escritório, que você se tornou referência na área e está aqui, né, conversando com a gente sobre isso? Acho que a maior conquista é conseguir ver esses números e o tempo que a gente está economizando e principalmente o foco que a gente está tendo agora com nossos clientes. Eu acho que sair operacional e conseguir agregar para o nosso cliente, eu acho que é uma conquista muito satisfatória para nós. Como eu falei, é isso que o cliente valoriza, é isso que o cliente quer, e a essência da nossa empresa é estar junto com o cliente, é fazer o atendimento. Então, tendo toda essa parte automatizada, importando e tudo mais, a gente consegue fazer o que é o nosso escritório mais prezou ao longo desses 57 anos, que é o atendimento. Então, vendo tudo isso acontecer cada vez mais forte, é uma satisfação imensa conseguir ter participado de toda essa evolução, conseguir ter ajudado toda essa evolução aí que teve na nossa empresa. E eu acho que é bacana comentar isso, porque justamente ao mesmo tempo que você queria auxiliar ali os colaboradores, você conseguiu fazer isso de uma forma muito bem feita, que acabou gerando um bom resultado para o cliente. E não só o resultado de rapidez, mas de gerar valor, que é isso que você comentou agora, né? Exatamente. Então a gente acaba tendo um benefício que a gente conseguiu aumentar a produtividade do escritório com a mesma quantidade de colaborador, né? Ter mais empresas, mais faturamento e tudo mais. E também a gente consegue estar mais junto com o nosso cliente por ter tanta automatização. Né? Então acho que os dois lados ganham.
E o pessoal às vezes tem medo, nosso colaborador tem medo de usar essas ferramentas com medo de vai perder emprego. Eu acho que é o contrário. Quem não aprendeu a usar essas ferramentas, automaticamente vai estar fora do mercado. Porque isso aí é o presente, é o passado e é o futuro. Cada vez mais a gente tem que conhecer essas ferramentas. Então, quem tem um medo de usar isso, eu acho que está indo na contramão do que a contabilidade, o que tá tudo prezando aí para o futuro, né? Exatamente. Bom, e para já encerrar aqui o nosso podcast, caminhando para o final, qual dica você daria agora relacionada à automatização? Ou seja, para escritórios que querem ser cada vez mais otimizados, né? Conseguir otimizar a operação e gerar mais valor para o cliente, mas não sabem por onde começar, não sabem ainda nem como lidar com o colaborador e nem também como começar pouco a pouco a colocar isso dentro da operação e ali na prática. Primeiro lugar é conseguir achar um parceiro certo para isso. A gente tem um parceiro de anos, a gente usa o Otimiza, né? Então tem vários aqui, até hoje aqui no CCAV tem algumas empresas que fazem essa automatização. E o primeiro lugar é escolher o parceiro. Tendo o parceiro, a gente precisa escolher a equipe certa para isso aí. Então tem pessoas na nossa equipe que são mais abertas à tecnologia. São essas pessoas que a gente tem que escolher para fazer parte do processo. Não adianta pegar alguém que não entende tecnologia para começar a fazer a automatização. Então, tendo o parceiro certo, escolhendo a pessoa certa, o próximo passo para dar certo é escolher a empresa certa. Como comentei antes, começar com as empresas mais fáceis, para depois tu ir subindo a dificuldade delas chegar na empresa mais difícil. Fazendo esse caminho, foi esse caminho que a gente fez lá na nossa empresa e ele deu muito certo. E aí que a gente conseguiu sair de 30 para 200 mil lançamentos em menos de um ano. É um resultado muito bom. Bom, pessoal, essa foi a história, então, aqui do Elton. E eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Tenho certeza que serviu de incentivo, inspiração para muita gente que está assistindo a gente aqui agora. Muito obrigada pela sua participação e por ter compartilhado um pouco da sua trajetória. Eu que agradeço a confiança de vocês, a esse bate-papo e ficamos à disposição. Muito obrigada e obrigada para você que acompanhou mais um podcast aqui do CCAV.